mais demora, eu quero entrar na palavra de Deus, que é isso que interessa, que é isso que nós queremos estar compartilhando nessa manhã. Há 3 domingos atrás, eu falei sobre o Senhor que supre as nossas necessidades. Eu falei sobre Jeová Raá, Ele é o nosso pastor. Hoje eu quero falar, em cima desse mesmo contexto, que é o Salmo 23, sobre um outro atributo de Deus, que é Jeová Jireh. E muitas vezes nós temos um entendimento de Jeová Jireh, e eu quero pedir ao Espírito Santo que a palavra venha falar com você. Que a palavra venha ministrar ao teu coração o que significa Jeová Jireh. Quando Abraão fala isso, quando Abraão declara isso, o que é que ele estava falando? Amém? Gênesis 22, 14 fala assim: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor, a provisão ou se proverá. Todos nós temos necessidades, certo? Você tem necessidades? Todos nós temos. Material, espiritual e emocional. Você é um 3D. Fala, I am a 3D. Você é alma, corpo e espírito. E em todas essas áreas você tem necessidades. Eu também tenho. Né? E muitas vezes por causa da necessidade, a necessidade nos faz buscar uma maneira de como resolver isso daí. E a necessidade às vezes nos leva a lugares onde nós vamos buscar resposta, ou solução, ou provisão momentâneas. E isso pode resolver momentaneamente aquela situação, mas não resolve. Né? E Jeremias 2,13 fala assim: o meu povo cometeu 2 males, ou pecou nesse sentido, porque eles me deixaram, o primeiro mal foi esse, eles me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Não quer dizer que a água não é derramada. A água até é derramada, mas porque a cisterna ela é rota, ela não retém. Quando nós vamos nessa cisterna para buscar a provisão que nós precisamos, seja a paz, seja aquilo que muitas vezes nós precisamos, você sabe qual é a sua necessidade. Nada nem ninguém consegue prover você 100%. O trabalho não consegue fazer isso. O relacionamento conjugal não consegue fazer isso. O relacionamento entre irmãos não consegue fazer isso. Uma profissão, um profissional bem resolvido, ele não consegue encontrar na profissão dele total provisão. Se bem que essas coisas, elas não são más. Não são. Mas ninguém consegue substituir as fontes de águas vivas. É simples. É Ele que faz o teu casamento dar certo. É Ele que faz você ter senso de propósito. É Ele que faz você ter muito ou não tanto, mas você está suprido. Tem gente que tem muita condição, mas se encontra vazio e precisando de tanta coisa para ser suprido. E tem gente que não tem tanto, mas está totalmente suprido. Então eu aprendo que o meu suprimento não está naquilo que eu tenho, está naquilo em quem eu busco isso. Certo? Amém? E quem é a fonte? Existe uma fonte. Fala, Deus é a minha fonte. Ele é a pessoa que nele nós temos toda a provisão que nós precisamos. No Éden, Adão, ele era um ser suprido, ele não tinha necessidade de nada. Quando ele chegou lá, já tinha um jardim pronto para ele, simplesmente para ele cuidar, governar aquele lugar e extrair de lá toda a provisão que ele precisava.
Mas a provisão estava no jardim? A provisão estava em quem? No Deus que criou aquele jardim. A provisão, Deus usa o trabalho, mas a provisão não está no trabalho. A provisão está no Deus que criou o trabalho para te suprir. Então não coloque a tua esperança nessas coisas que são passageiras. Porque o trabalho que você tem hoje, amanhã você pode não ter. E eu não estou profetizando que você vai perder teu trabalho. Em nome de Jesus, você vai prosperar no teu trabalho. O que eu estou falando é que não são nessas coisas que nós somos supridos. Não são nessas coisas que nós temos realização. Nós sonhamos tanto com tanta coisa, né? Quero fazer uma prova para me tornar um profissional em certa área. Isso tudo é bom, isso tudo faz parte da vida. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós iremos fazer essas coisas. Mas não coloque nessas coisas a tua esperança, achando que elas vão te suprir. Elas são limitadas. A fonte é Deus, fala, a fonte é Deus. Salmo 23, 1. Queria que os irmãos colocassem na tela. Eu vou ler e gostaria que vocês interagissem comigo na leitura. Pode ser? Você está ready? Amém? Então vamos lá. O Senhor é meu pastor e nada. Ele me faz repousar em pastos. Leva-me para junto. Refrigera. Guia-me pelas veredas da. Ainda que eu ande. Não. Porque o teu bordão preparas, unges a minha cabeça, o meu cálice, bondade e habitarei. Glória a Deus. Se essa tua oração, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Esse é o teu provedor. Oséias fala assim, toda vez que nós passamos pela palavra, é uma grande oportunidade de nós conhecermos o caráter de Deus. Nós vamos extrair do Salmo 23 o caráter de Deus, aquilo que Deus é para mim e para você. Oséias fala assim, conheçamos. Você já conhece o Senhor? Você já conhece o Senhor? Fala amém. Eu já conheço o Senhor, o que eu devo fazer? Prossigamos em conhecer ao Senhor, porque como a alva é certa, a sua vinda também é certa, e Ele descerá como a chuva seródia. A chuva seródia era aquela chuva que vinha antes da colheita, que fazia o fruto ficar maduro, fazia o fruto ficar bom. Então, ao seu tempo, o Senhor vai vir para fazer você ser bom, maduro, eficiente, gostoso, né? Então é isso que o Salmo 23 fala para nós. Nós precisamos conhecer o Senhor, mas nós também precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. A caminhada do justo é de fé em fé e de glória em glória. Nada paralisa alguém que está firmado, fundamentado, alicerçado na palavra de Deus. Essa pessoa é uma pessoa que passa por lutas, passa por chuva, passa por ventos, mas porque os pés estão sobre a rocha, essa casa permanece firme. Esse momento que nós estamos passando, que é um momento difícil, eu quero dizer que a igreja vai se fortalecer e vai se levantar de uma maneira poderosa para declarar: eu estou sobre a rocha e a minha casa vai prevalecer. E quero dizer mais, a tua casa também vai prevalecer. Venha para a rocha, venha conhecer a rocha, venha andar sobre a rocha, e essa casa vai ficar fundamentada sobre essa rocha. Amém? O Senhor é meu pastor. Isso no grego, no original, desculpe, em hebraico, porque é Velho Testamento, fala Jeová Raá. Ele é responsável por me apacentar, cuidar, pastorear, conduzir, proteger, até com a própria vida. Essa é a característica do pastor. Ele dá a vida pela ovelha, por aquilo que foi-lhe confiado nas mãos. João 10, 11 fala assim: eu sou o bom pastor. Jesus, essa é a identidade de Cristo, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas
O primeiro verso começa falando assim: o Senhor, Ele é o meu pastor. Para Ele ser pastor, primeiro Ele precisa ser meu Senhor. Essa palavra é Kyrios, é Senhor absoluto. Eu preciso reconhecer o senhorio de Cristo, para depois me submeter ao seu pastoreado. Fala assim comigo: eu preciso reconhecer o senhorio de Cristo, para depois me submeter ao seu pastoreado. Certo? Porque Ele pode ser o meu pastor e talvez não seja meu Senhor. Pode ser. Porque eu quero que Ele seja meu pastor, porque o meu pastor cuida de mim. Ele me apacenta, Ele me dá alimento. Quando eu preciso, Ele está lá. Mas quando Ele vem dizendo e trazendo direção como Senhor, pode ser que, às vezes eu não me submeta ao senhorio de Cristo. Mas esse não é o nosso caso. Nem o meu, nem o seu. Amém? Salmo 23, 1, no inglês fala assim: The Lord is my shepherd. I have all that I need. Fala need. Need, fala need. Fala em inglês. Need. O que é need? Eu preciso. Estava perguntando aos universitários, a tradução disso daí, para eles me ajudarem. Need é necessidade. Você tem necessidade de beber água. Beber água é uma necessidade sua. Tomar Coca-Cola, I want. Eu quero beber Coca-Cola. É um desire. É algo que, quando eu falo isso, alguns irmãos já sentem que Deus está falando com eles, Mas Deus está falando assim para mim e para você: tudo que você precisa, eu vou ser o teu supridor. Eu vou te suprir. E você fala assim: mas eu ainda não tenho tudo o que eu preciso. É porque você ainda não está. Porque tudo aquilo que você precisa, Ele já te deu. Já está nas tuas mãos. A obra que Deus te deu para você fazer, Ele já te deu as ferramentas, Ele já te preparou. Aquilo que você vai receber é para aquilo que Ele vai te preparar ainda para você fazer. Esse é o teu pastor, esse é o teu Senhor. Esse é o Jeová Jireh que eu quero falar nessa manhã. Nada me falta, sabe por que nada me falta? Não é porque eu tenho as minhas necessidades supridas, é porque eu tenho Ele. É porque eu tenho o pastor, eu tenho o Jeová Jireh na minha vida. É por isso que nada me falta. Ainda que falte alguma coisa, nada me falta porque eu tenho a Ele. É esse entendimento que o salmista Davi estava falando, estava expressando, quando ele trouxe esses salmos. O Senhor é o meu pastor, Ele nunca me faltou, não me falta agora e jamais me faltará. Profetiza isso sobre a sua vida. Fala: o Senhor é meu pastor, Ele nunca me faltou, não me falta agora e jamais me faltará. Nele está tudo o que eu preciso. Tiago 1,17 fala assim: toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, tudo aquilo que eu preciso vem de quem? Fala de Deus. Pode falar, fala de Deus. Tudo o que eu preciso vem de Deus. Por quê? Porque Ele é o meu supridor. Ele é a minha fonte. Todo dom, toda dádiva vem do Pai das luzes. Porque Ele é bom e Ele cuida de mim. Tá certo? Então, entendendo isso daí, como é que eu posso entrar na estação da provisão? Como é que eu posso entrar nessa estação onde eu sou suprido de todas as minhas necessidades? Você tem necessidade agora, nesse exato momento? Viver é passar por necessidade, filho. Ou não é? Todos nós temos as nossas necessidades. E eu queria trabalhar nessa manhã, qual é a fonte que você deve buscar quando você tem necessidade? Aí você fala assim: eu tenho necessidade de trabalho. Eu não devo buscar trabalho? Sim, você deve buscar trabalho, mas primeiro busca a fonte que te proveu o trabalho. É Ele que abre a porta, é Ele que te leva até o lugar que Ele tem preparado para você e fala assim: entra nesse lugar, essa é a porta que eu tenho preparado para mim, para você poder ser próspero neste lugar. Ele,
por Ele, através dEle, são todas as coisas. A Bíblia fala que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento e o conhecimento de Deus. Quando eu não tenho conhecimento dessas coisas, eu busco ser suprido num trabalho, eu busco ser suprido num documento, eu busco ser suprido num casamento, eu busco ser suprido num relacionamento. Relacionar é passar por conflito. O casamento passa por conflito, os relacionamentos passam por conflito. Mas o que faz com que esse relacionamento permaneça em pé? Porque tanto um quanto o outro estão ligados na fonte verdadeira. Ele vai suprir aquilo que eu preciso. Eu preciso ser inteiro comigo mesmo para poder me relacionar bem com as outras pessoas. Como que eu posso ser inteiro? Se relacione com a fonte de água viva. Essa é a provisão que Deus quer trazer para nós. Amém? Abraão tinha uma necessidade. Abraão, ele era um cara rico. Rico. Sabe o que é uma pessoa rica? Muita grana. Tinha ouro, tinha prata, tinha camelo, tinha cavalo, tinha tudo. Tudo estava com Abraão. Mas mesmo assim, Abraão tinha uma área da vida dele que ele precisava ser suprido. Gênesis capítulo 15, Deus pede para Abraão sair da sua terra e da sua parentela, e ir para um lugar que ele ainda iria conhecer. Depois, no capítulo 17, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, ele fala: eis-me aqui, Senhor. Eu vou fazer de você uma grande descendência. Você vai fazer uma grande obra. Abraão tinha uns 75 anos, mais ou menos, quando isso acontece. Capítulo 18. Deus volta para Abraão, mais ou menos, e fala assim, mais uma vez, e fala assim: você lembra da promessa que eu fiz para você, Abraão? Lembro. Só que essa promessa está demorando para acontecer. E Deus fala assim: não está demorando não, Abraão. É porque tudo tem um tempo. Tudo tem no propósito de Deus tem o Kairos de Deus, que é o tempo certo, onde Deus vem e traz a bênção sobre nós, e isso nos faz bem. Esperar me faz bem. Fala, esperar. Aprender a esperar me faz bem. Me torna maduro. Me torna uma pessoa que aprende a confiar em Deus. E Abraão fala assim: olha só, está dando certo não. Eu tenho aqui Damasceno, né? Menino Damasceno. É ele que vai ser meu descendente? Não vai ser. Sara tenta dar um jeito, onde ele oferece Agar para se tornar a resposta da necessidade que somente Deus poderia fazer. Quantas vezes nós fazemos isso? Eu sei que você tem promessa de Deus sobre a tua vida. Mas toda promessa ela passa por um tempo para se cumprir. A questão não é ter a promessa, a questão é esperar o tempo de Deus para ela se cumprir. Abraão, o pai da fé, não soube esperar. Quando Sara oferece Agar, mulher tem um poder de manipulação, que é um negócio... Não sei o que Sara falou para Abraão. Eu sei que Abraão topou um negócio. Né? E ele tenta resolver com Agar, não resolve. Gênesis 15:3 fala assim: disse mais Abraão: a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Gênesis 22, agora eu quero ler o contexto para depois aplicar essa palavra. Gênesis 22, verso 1, fala assim: depois dessas coisas, que coisas são essas? Tudo aquilo que eu falei para vocês. Pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, o teu único filho, o teu unigênito, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei.
Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque e seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então disse aos seus servos: esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado a Deus, voltaremos para junto de vocês. Tomou Abraão a lenha e o holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Verso 7. Quando Isaque disse: Abraão, seu pai. Quando Isaque disse: Abraão, seu pai. Meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Verso 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Verso 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Verso 12. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres. Então, entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Ora comigo assim, fala: Senhor Deus, extrai da tua palavra aquilo que eu preciso ouvir, aquilo que vai alimentar a minha alma e o meu espírito. Te revela como Jeová Jirê, através da tua santa palavra. Primeira coisa que nós precisamos identificar: a diferença entre tentação e provação. Tentação é algo que eu sou levado a praticar pelas obras da minha carne. A Bíblia diz que Deus não tenta a ninguém. A tentação vem para nos derrubar. A tentação vem para fazer uma sequência. A tentação vem para que você venha pecar. O pecado gera morte e a morte traz separação de Deus. A tentação é isso que ela causa, né? A tentação vem para derrubar, mas a aprovação para me levantar, para me provar e para me colocar no lugar que Deus tem preparado para mim. Sábado passado, na nossa igreja lá de Naples, eu preguei essa palavra. Se você quiser ver, é uma palavra interessante de poder escutar. Porque Deus permite as provações. Deus permite as provações com um único objetivo: para te provar e para te aprovar. Simplesmente. Um médico que exerce a função dele hoje foi uma pessoa que foi provada e foi aprovada. Um dentista que exerce a profissão dele, qualquer profissional que exerce uma função hoje, é porque ele foi provado e foi aprovado. Você quer dirigir? Você quer tirar uma carteira? Você primeiro tem que ser o quê? Fala aprovado. Você tem que fazer a prova, você tem que passar pelas provas, para que depois de passar pelas provas você possa ser aprovado. Então as provas que Deus permite na minha vida é para quê? Para me fazer bem, para purificar a minha fé, para me fazer um homem de Deus, para me fazer alguém que conheça Deus. Jó, antes de passar pela prova que ele passou, ele falava assim: um homem íntegro que se desviava do mal, um homem de Deus, mas ele conhecia Deus de quê? De ouvir falar. Aquela prova que ele passou, que foi uma prova muito difícil, ao passar pela prova, ele conheceu Jeová Jirê, o Deus que provê, o Deus que restitui. Agora ele fala assim: agora eu te conheço de andar contigo. Esse é o relacionamento que Deus quer ter conosco. Deus não nos prova porque Ele é mau. Deus nos prova porque Ele quer se revelar a nós através das provas. A mulher, a viúva de Serepta, estava passando por uma necessidade muito grande. Deus envia Elias com a palavra
com a seguinte palavra: vai para lá e você vai ser suprido por essa viúva. Quando Elias chega lá, a viúva estava o quê? Na prova, falando assim: eu não tenho provisão. O que Deus estava ensinando para Elias e para a viúva? Independente de onde você se encontra, a provisão na sua vida sou eu. E eu vou, às vezes, usar outras pessoas para que eles possam ser provisão na sua vida também, como Elias foi na mulher, na viúva de Sarepta. Então, as provas são boas. As provas nos purificam a nossa fé. As provas fazem com que a nossa maneira de pensar mude. Se muda a maneira de pensar, a atitude também muda através desse processo. E qual que é o resultado? O meu caráter, ele é transformado. Aí eu consigo ter o caráter de Cristo. Nas provas eu consigo ser perseverante. Quando eu passo pelas lutas, eu consigo ver aquilo que Deus vê. Por quê? Porque eu já estou sendo moldado, eu já estou sendo trabalhado. As provas, elas no momento que você passa pela prova, ela não é boa. Naquele momento, ela não é boa. Se você não tiver visão de reino, se a tua visão for uma visão micro, você desiste nas provas. Quando na realidade é preciso ter visão de reino. A visão de reino é: eu estou passando pelas provas, eu estou passando por essa situação, porque Deus quer me levantar. Deus está trabalhando em mim. Aquilo que Deus está fazendo em mim, eu ainda não estou pronto. Por isso que Deus usa circunstâncias. Por isso que Deus usa esse momento que nós estamos passando, mundialmente falando, porque o fogo de Deus está passando por todo mundo, por todo mundo, por todo mundo, por todo mundo. E o que Deus quer fazer com isso? Para que a escória, para que aquilo que é material perecível, para aquilo que é palha, para aquilo que não tem valor algum, seja queimado e que permaneça o quê? O ouro que é verdadeiro, o ouro que tem valor. É isso que Deus está fazendo conosco, tá certo? Então, eu estou entrando na aplicação dessa palavra. Eu quero trabalhar com dois pontos. O primeiro dele, a prova de Abraão. Gênesis 22, 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Verso 2, acrescentou Deus: toma teu filho, o teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Nós sabemos que Abraão tinha o quê? Uma promessa de Deus, certo? E nós precisamos ter cuidado. Aqui vai uma palavra de um irmão, de um amigo e de alguém que tem uma responsabilidade com vocês. Muitas vezes nós nos aproximamos e buscamos oração e buscamos a ajuda no corpo, e é dessa maneira que deve ser feito mesmo, para poder resolver algo. Uma vez que Isaac nasce, agora Isaac nasceu. Fala, Isaac nasceu. Esperei 25 anos. Agora Isaac nasceu. Isaac vai crescendo. Fala, Isaac vai crescendo. E se a gente não tiver cuidado, agora eu preciso ter tempo com Isaac. Isaac toma tempo. Fala, Isaac toma tempo. Deus nunca quis matar Isaac. Até porque não iria resolver. Iria? Deus queria matar no coração de Abraão aquele Isaac que ele permitiu crescer. Tinha no coração de Abraão um Isaac que cresceu. E tomou o lugar, a provisão tomou o lugar do provedor. E Deus falou assim: Abraão, eu te amo tanto, Abraão, que eu quero fazer uma proposta para você. Que depois que você passar por essa proposta, por essa prova, eu vou voltar a tomar no teu coração o lugar que eu sempre deveria estar, que é o lugar de provedor. Quem te deu Isaac fui eu, Abraão. Isaac tem um propósito, e você também tem um propósito. E eu quero que você entenda isso, Abraão. Não permita que depois que Jeová Jireh, ele te provê, ele dê aquilo que a necessidade que muitas vezes nós buscamos. Depois que nós estamos supridos,
Às vezes nós agora falamos, agora eu não tenho tempo. Eu estou sem tempo, sabe? A profissão toma tanto meu tempo. Orei tanto para poder chegar nesse lugar. Nada disso é ruim em si mesmo. Mas é uma fonte, é uma cisterna rota. É uma questão de tempo. A água vai faltar. Por quê? Porque Deus nos ama e Ele quer que nós voltamos para Ele. Jesus cura 10 leprosos. 10, fala 10. O leproso não podia se relacionar com ninguém, vivia isolado. Agora, eles foram curados. Agora a vida foi entregue novamente a eles, foi dada novamente a eles. Você já recebeu vida? Você já recebeu a vida? Eu era um leproso, você era um leproso. Espiritualmente falando. Jesus nos curou, nos deu vida. No dia seguinte, quantos voltam? Fala 1. E Jesus pergunta, mas eu não dei vida para 10? Eu não curei os 10? Por que só você voltou? O leproso fez assim, I don't know. Eu não sei onde é que eles estão. O que eu sei é que eu voltei. Jesus, eu estou aqui. Você me deu vida. Você me restaurou. E agora eu quero andar contigo. É contigo que eu quero andar. E os outros? Eu não sei. Talvez agora eles tenham muita coisa para fazer. Porque receberam vida. Porque o casamento foi restaurado. Porque o sonho foi alcançado. Agora eu preciso viver esse sonho. Eu preciso de tempo para esse sonho. Isso é um erro. Não um sonho, mas viver longe daquele que provê todas essas coisas. Eu peço que o Espírito Santo fale ao coração de cada um. Nós sabemos o que é que tem crescido dentro de nós. Se isso que tem crescido dentro de nós tem me aproximado ou tem me afastado de Deus. Você sabe como você está hoje. Eu sei como eu estou hoje. E eu preciso entender isso daí. Segundo, é preciso declarar e crer. Jeová Jireh. Verso 22, 8, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos. Há momentos na nossa vida que nós precisamos declarar. Eu preciso crer e eu preciso declarar. Porque aquilo que eu declaro, aquilo que eu falo, isso são sementes que vai produzir uma colheita na minha vida. Creia e declare sobre a vida do seu filho. Creia e declare sobre a vida do seu casamento. Creia e declare sobre a vida financeira. Creia e declare sobre circunstâncias que nesse momento, talvez elas estão em crise. Abraão estava no momento mais crítico da vida dele. A maior crise de Abraão estava acontecendo aqui. Quando o filho dele fala assim, pai, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, estou eu carregando a lenha, mas porém falta um elemento, cadê o cordeiro? Um pai falar isso, eu creio que é alguém que está muito convicto e conhece muito bem quem é Deus. É alguém que crê e declara, falando assim, Deus proverá para si um cordeiro. Porque o Senhor é meu pastor, Ele não me falta. A sua presença provê tudo o que eu preciso. A palavra fala que estava subindo aquele monte, Abraão e Isaac. Mas lá em cima daquele monte tinha alguém esperando eles. Que era Jeová Jireh, o Deus que provê. E naquele lugar, Abraão foi suprido. Naquele lugar, Abraão recebeu aquilo que ele precisava. E é claro que isso é algo profético. De quem que, quando Abraão declara, Deus proverá para si um cordeiro. Você acha que é aquele cordeiro animal que estava lá em cima?
Aquilo ali era uma representação que apontava para quem? Para Jesus. Deus livrou o Isaque de Abraão, mas Deus não livrou o seu próprio Isaque de morrer naquela cruz. Deus tinha um Isaque, e esse Isaque se chamava Jesus. Se chama Jesus. Ele é o nosso Senhor. Porque Ele morreu, nós podemos ter vida. Porque Ele ressuscitou, nós podemos nos relacionar com esse Deus que supre todas as nossas necessidades. Estou encerrando, queria chamar o grupo de louvor para cá. Quero fazer uma pergunta para mim e para você. Seja sincero, como eu também quero ser sincero. Será que temos um Isaque? Será que tem alguma coisa que Deus nos deu e que tomou o lugar daquele que é tudo nas nossas vidas? Jesus deve ser tudo na sua vida. Sabe por quê? Porque ele diz assim: se você não for capaz de entregar tudo, igreja, olha para mim. Se eu não for capaz de entregar tudo, como Abraão fez, Abraão entregou tudo. Se eu não tiver a capacidade de entregar tudo para Deus, talvez Ele não consiga ser o tudo que eu preciso na minha vida. Abraão recebeu tudo de Deus, porque aquilo que ele recebeu, ele também deu. Os discípulos, quando começaram a andar com Jesus, eles entregaram everything. E porque eles entregaram tudo a Jesus, eles tinham tudo de Jesus. A caminhada de fé é isso. Jesus fala assim: se você não tiver capacidade de entregar tudo, se você, Marciano, não tiver capacidade de entregar o teu Isaque, se você não tiver capacidade de entregar teu sonho, porque Abraão podia dizer assim: Deus, Isaque é sonho meu, eu não vou entregar. Mas essa não foi a atitude de Abraão. Deus, Isaque é sonho meu, sim, mas eu vou obedecer, eu vou entregar. O que o Senhor vai fazer? Abraão tinha uma convicção tão grande, que se você ler a palavra, ele fala assim, que Deus ele é capaz até de ressuscitar Isaque da morte. De quem que Abraão estava profetizando? Essa é uma história que tem muito ensinamento, e eu quero ser prático para não me estender muito. Mas Abraão estava falando assim: Deus ele é capaz de ressuscitar o Isaque ao terceiro dia. E assim o fez. E assim o fez. E assim o fez. Para que hoje eu e você, nós pudéssemos participar dessa promessa. Gênesis 22:15 fala assim: então bradou pela segunda vez o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, eu disse, Deus falando, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Essa promessa começa em Abraão, passa por Isaque, Jacó, Judá, o rei Davi, chega até o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós o recebemos, e porque nós recebemos o leão da tribo de Judá, essa promessa chegou até nós. Todas as nossas necessidades estão supridas em quem? Na promessa que Deus fez a Abraão. Porém, essa promessa passa pelo decorrer dos anos e se cumpre em Jesus. Qual que era o problema
que o povo judeu tinha, os escribas, os fariseus. Eles reconheciam Abraão, eles reconheciam a Deus, mas não reconheciam em quem essa promessa iria terminar. Eles estudavam a lei, eles conheciam a lei, mas eles não reconheciam que essa promessa iria se cumprir em Jesus. Ele é a verdadeira provisão que nós temos, é nele que todas as nossas necessidades são supridas. O apóstolo Paulo fala: em Cristo Jesus, na sua soberana riqueza, todas as minhas necessidades estão supridas. É nele, eu preciso reconhecer Jesus, que é Ele que me supre, que é Ele que me faz inteiro. É nele. Abraão entregou o seu sonho, que se chamava Isaque, para Deus, para Isaque se tornar o sonho de Deus. É justamente nesse lugar que recebemos provisão e o agir de Jeová Jireh. Talvez você tenha algo para entregar para Deus hoje. Algo que você recebeu. Isso foi crescendo. O Isaque em si próprio, ele não é mau quando ele ocupa o lugar dele. Mas se ele ocupar um outro lugar, talvez ele possa ser prejudicial. Ele está neste lugar. Abacuque passava por necessidades. Estava vendo tanta coisa errada naquele lugar. A justiça sendo distorcida. A verdade sendo manipulada. E ele vai apresentar a Deus a sua queixa. Ele vai apresentar a Deus aquilo que ele estava vendo. E Deus fala para ele assim: Abacuque, sobe aqui para essa torre de vigia. Vem aqui para cima do monte, Abacuque, e eu vou te mostrar. Você vai aprender a ver a vida com o meu prisma. Você vai aprender a ver a vida com os meus olhos. Aí Abacuque entendeu que ele tinha sido suprido pelo Deus que se chama Jeová Jireh, aquele que supre todas as minhas necessidades. Porque ele estava suprido, porque ele se encontrou com aquele que é o Deus verdadeiro. Ele diz: ainda que a videira não floresça, ainda que no curral não haja gado, ainda que a oliveira minta, eu ainda assim me alegrarei, porque eu encontrei a fonte de água viva. Eu encontrei aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele me chamou para essa obra, ele me sustenta, ele me guarda, ele me guia, ele me leva à paz dos verdejantes. Ele é o meu pastor, e porque ele é o meu pastor, nada me falta, não me falta agora e não me faltará. Yeshua HaMashiach, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da igreja. E nós queremos declarar nessa manhã, na autoridade que há no nome de Jesus, Pai, necessidades supridas, através, ó Deus, de milagres, através de sobrenatural. Deus, assim como o Senhor fez na vida de Abraão, assim como o Senhor fez na vida de tantos homens de Deus que se encontraram com Jeová Jireh, que nessa manhã, meu Deus, no nome de Jesus, nós venhamos entregar de volta para Deus aquilo que te pertence, aquilo que cresceu e tem tomado o meu tempo, aquilo que cresceu e tem me afastado do meu provedor, aquilo que cresceu e tem me feito alguém longe. Eu entrego isso a Ti, Senhor, e quero voltar a estar contigo, a Te encontrar. O que João Batista falou quando viu Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo.
É contigo que nós queremos nos encontrar, Senhor. É contigo, Senhor, que nós queremos falar nessa manhã. O Senhor que sabe de todas as nossas necessidades não nos deixará passar por elas sem que a provisão de Deus venha sobre nós. Porque o Senhor veio sobre essa terra para desfazer as obras do mal e estabelecer o teu reino com graça e justiça sobre as nossas vidas. E é isso que nós profetizamos sobre a tua igreja. É isso que nós profetizamos sobre cada pessoa neste lugar, na autoridade que há no nome de Jesus. Queremos declarar, Senhor, que nós iremos andar contigo, não de ouvir falar, mas porque nós conhecemos aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Esperamos em ti, Jesus, o nosso supridor, na autoridade que há no nome de Jesus.